Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão deste 21º domingo do tempo comum. Primeira leitura, Josué 24, a famosa Assembleia de Siquém, a quem vocês querem servir, né? Depois, a segunda leitura da carta aos Efésios, Paulo que nos convida a refletir sobre o mistério da igreja, que é a esposa de Cristo sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza, e ele compara isso com o sacramento do matrimônio. E depois o Evangelho, a parte mais final, por assim dizer, do discurso do pão da vida, João 6, de 60 a 69, quando os discípulos se escandalizam com o discurso do pão da vida, alguns vão embora, e Jesus pergunta aos discípulos, e aí, vocês também querem ir? Se vocês também quiserem ir, vocês estão liberados. E Pedro toma a palavra e diz, a quem nós iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Bem, irmãos, a palavra de Deus de hoje nos coloca diante de uma realidade. A fé nos coloca diante de uma escolha entre o bem e o mal, entre a morte e a vida, entre a vivência e a adoração do Deus vivo e a adoração dos ídolos. A primeira leitura de hoje nos mostra como Josué, antes de introduzir o povo na terra prometida, diz, olha, agora vocês vão ter que fazer uma escolha. A quem vocês querem servir? Aos deuses, aos ídolos ou ao Deus vivo e verdadeiro? Quanto a mim e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo então faz uma escolha, dizendo, longe de nós abandonarmos ao Senhor para servir deuses estranhos. Irmãos caríssimos, a luta contra a idolatria está colocada não na sociedade, mas está colocada dentro do coração do homem. É no nosso coração que se trava a esta luta entre amarmos e servirmos o Deus vivo e verdadeiro e entre seguirmos os ídolos que nós servimos. Cada um de nós, para saber como vencer os ídolos, precisa em primeiro lugar reconhecê-los. Quais são os ídolos que você já adorou nesta vida? Quais são aquelas realidades que não é o Deus vivo verdadeiro e que nós colocamos no lugar do Deus vivo verdadeiro? Talvez um falso Deus, né? Cultuado em alguma experiência religiosa pagã. Talvez o dinheiro. O Senhor disse, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Talvez nós transformamos coisas boas em ídolos, como a nossa família, porque elas ocupam um lugar que era devido somente a Deus. Enfim, cada um de nós vai ter que olhar a própria vida e descobrir para quais ídolos o meu coração se inclina. E diante deles, fazer uma escolha. A quem eu quero servir? A estes ídolos que me tiraram a felicidade ou ao Deus vivo e verdadeiro? Se decidimos servir ao Deus vivo e verdadeiro, entramos na Igreja de Cristo. Esta igreja que é pura, que é santa, que é casta, né, que é solícita, que é resplandecente de beleza, que Cristo amou e derramou sobre ela toda a sua misericórdia para a sustentar, inclusive pela Santíssima Eucaristia. Aqueles que servem ao Deus vivo, o povo de Deus, a igreja que permanece fiel ao Deus vivo, esta não perderá a sua beleza e será cada dia renovada em alegria. Também nós, se servimos ao Deus vivo, presentes na sua igreja, unidos à sua igreja, né, que é o seu corpo místico, nós permaneceremos neste povo até a vida eterna e não seremos enganados, né, porque seremos protegidos e guardados por força desta palavra que temos recebido. Todavia, se escolhemos os ídolos, meus irmãos, nós seremos decepcionados, né? E eu sempre gosto de lembrar qual é o termômetro, porque a gente descobre se está na idolatria. Mas, padre, nós estamos na igreja, nós adoramos a Jesus, nós comungamos, podemos estar também enganados na idolatria? E, infelizmente, a resposta é sim. Nesse sentido, um dos salmos, o salmo contra a idolatria, nos faz entender se temos inclinado o nosso coração aos ídolos. O Salmo diz que os ídolos, né, e às vezes isso é tão mal interpretado em relação aos nossos irmãos separados, mas um dia a gente conversa melhor sobre isso. Diz que os ídolos têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não pegam, tendo olhos não podem ver, tendo ouvidos não podem falar. E a gente
Talvez alguém pense que isso diga respeito às imagens, mas não é isso, não. Porque o final do Salmo diz assim: e assim se tornam os que seguem os ídolos. Tem boca, não falam, ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não enxergam. Se nós queremos entender se estamos na idolatria, vejamos se o nosso coração não entrou na indiferença. Se olhamos e não vemos a Deus. Se a palavra de Deus já entra nos nossos ouvidos como palavra humana. Se a nossa boca não sente mais o louvor de Deus. E se o nosso coração começa a se distanciar. Se estes sinais estão acontecendo conosco, certamente há um ídolo a ser vencido. A quem você quer servir? E aí, diante disso, ao vermos o ídolo, devemos tratá-lo como se trata um ídolo, quebrando-o, lançando-o por terra, destruindo, arrependendo-nos dos nossos pecados, desprezando aos ídolos e voltando para o Deus vivo. Bem no início da igreja, quando a renovação das promessas batismais acontecia, ou melhor, as promessas batismais aconteciam, o que se via era os cristãos virando-se contra o sol nascente, contra o leste, e a oeste eles cuspiam ou faziam algum ato de desprezo ao demônio, renunciavam a Satanás e aí viravam-se de costas para o oeste e voltados para o leste, onde nasce o sol, aderiam a Cristo. Ou seja, converter-se é mudar de direção, é dar as costas aos ídolos que nos escravizaram e virar-se para o Deus vivo. Ao sair do Egito, o povo teve que dar as costas ao Egito. O Egito ficou para trás e ainda que não viam, eles caminharam na direção da terra prometida, onde o Senhor os esperava e lhes conduzia pelo caminho. Que o Senhor nos dê a graça de sairmos da escravidão dos ídolos para irmos para a liberdade dos filhos de Deus. Deus te abençoe.